From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Vamos continuar a nossa meditação em Romanos, capítulo 8. Agora, a partir do verso 18, nós meditamos na última programação, do verso 5 até o verso 17, aonde nós fomos muito abençoados. Nós vimos os 3 níveis que Paulo apresentou para nós, 3 níveis distintos de vida. A vida sem o Espírito, a vida com o Espírito, guiado pelo Espírito, e a vida como filhos de Deus. Ah, como isso foi maravilhoso! Se você não escutou, eu te convido a escutar, então, a programação passada, onde nós falamos sobre esses 3 níveis da vida cristã. E hoje nós vamos meditar em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18 até ao verso 30. E à medida que nós fomos meditando, a gente vai lendo a passagem. Dessa vez nós não vamos ler toda a passagem, do 18 ao 30, mas à medida que nós fomos meditando em cada uma dessas partes, nós vamos lendo juntos. E o profeta de Deus para esta era, ele nos diz na mensagem Adoção, Posição no Corpo de Cristo, ele nos diz assim: agora, depois que você recebeu a adoção, certo? Depois que você recebeu a adoção, você está estabelecido. Foi justamente que Paulo nos falou em Romanos capítulo 8, no verso 15. Nós encerramos com isso na última programação, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então você é um filho, claro, uma filha, quando você é nascido de novo. Este é o seu nascimento. Então você nasceu de novo, mas Deus te coloca em uma posição. Sim, o Espírito Santo vai te testar. O Espírito Santo é o nosso tutor. Ele vai te testar. E o profeta continua nos dizendo: mas agora você é colocado em sua posição. Não recebemos o espírito de temor, mas temos recebido o espírito. Temos recebido o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai, que significa Deus meu. O que significa Abba, Pai? Deus meu, o mesmo espírito, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E Abba, Pai significa Deus meu. Como faz isso? Você diz: glória a Deus, aleluia. Isso não me incomoda, sou um filho de Deus. E sai e faz as coisas que você faz, coisas erradas, que desagradam o Espírito Santo. O Espírito de Deus fará as obras de Deus. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. Então, quando nós recebemos esse espírito de adoção, o profeta está nos dizendo: nós agora somos filhos de Deus, posicionados na palavra. Ah, como é bom estarmos posicionados na palavra de Deus. E Paulo, então, vai nos falando aqui sobre, em Romanos, capítulo 8, do verso 18 ao 22. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, do verso 18 até o verso 22. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
A ardente expectação da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O povo de Deus também geme, irmãos, e anseia pela conclusão da obra de salvação que Deus iniciou. Ah, como isso é bom! Tem o gemido da criação. O primeiro gemido que nós vemos é o gemido da criação. A criação original, perfeita, agora ela está gemendo sobre o peso do pecado. Quando o homem caiu, a natureza caiu também. Ela começou a produzir cardos e espinho. Sofrimento, morte, dor são realidades presentes, mas não são culpa da criação. A criação original de Deus não tinha nada disso. E Paulo, ele compara a criação a uma mulher em trabalho de parto. Vocês sabiam disso? Onde a dor é passageira, mas dará lugar à glória. É uma dor passageira, mas dará lugar à glória eterna. Olha o verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E nós vimos na queda de Adão e Eva no jardim do Éden que gerou o pecado e as suas consequências. Hoje nós estamos em sofrimento, dor, enfermidade. Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, ele venceu o pecado e a morte e nos trouxe a redenção. Mas há esse gemido na criação. E Paulo sempre ele fala sobre o já e o ainda não, né? Então os cristãos já possuem as primícias do Espírito. Nós já possuímos as primícias do Espírito, mas ainda aguardamos o dia da nossa adoção final. Hoje nós temos uma adoção parcial. Nós vamos ter uma adoção final, quando os nossos corpos serão completamente redimidos e nós seremos ressuscitados dentre os mortos, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. E essa adoção, meus irmãos, ela já acontece do ponto de vista de Deus, de modo que os cristãos já desfrutam de muitos privilégios da redenção. Você desfruta dos privilégios da redenção até aquela adoção completa que está por vir. Depois Paulo, ele vai nos falar de outro gemido, que é o gemido dos cristãos, que está do verso 23 até o verso 25. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Os cristãos já experimentaram as primícias do Espírito. Eles anseiam pela glória vindoura, pela adoção completa. Aguardamos a adoção completa, que é a redenção do nosso corpo, quando Cristo voltar. E aí você pode ler lá em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Nós não vamos ler porque não dá tempo nesta curta programação. Mas você leia Filipenses capítulo 3, do verso 20 ao 21. Então, a esperança desta adoção completa e total, da remissão mesmo dos nossos corpos, da nossa transformação, a esperança ela nos sustenta em meio às provações. Sim, em meio às provações, o que nos segura é essa esperança. Porque na esperança nós somos salvos, disse Paulo. Sim, nós não vemos, mas cremos. O sofrimento, ele é temporário, mas ele vai dar lugar a uma glória eterna. Esse sofrimento que você está agora, talvez enferma,
ou com algum problema familiar, ou com alguma circunstância, esse sofrimento é só temporário, ele vai dar luz à glória eterna. A vida dos apóstolos, elas foram marcadas por perseguições, sofrimentos, mas eles mantiveram a fé e a esperança. Nas eras negras, nas eras da igreja, que o profeta de Deus para esta era nos trouxe, ele fala daqueles mártires da fé, que enfrentaram a morte com esperança e convicção, como Policarpo, que foi morto ali na estaca. E o profeta nos explica muito bem que ele não negou. Os guardas ali falavam para Policarpo: nega isso, nega esse Deus. Mas ele não negava. Por quê? Porque ele estava firmado na sua glória futura. A experiência de Paulo, que considerava o sofrimento como algo passageiro em comparação com a glória futura. Todos os mártires tinham isso com ele. O que você está passando, o que eu estou passando também, é passageiro em relação à glória futura. Quando bateu o desânimo pelos problemas da vida, quando bateu os desânimos devido à enfermidade, quando bateu o desânimo que parecia que aquela porta não pode ser aberta, então lá dentro da sua alma vai ter um clamor. Esta nova natureza dentro de você, essa adoção de filho em você, ela vai clamar, ela vai dizer assim: isso é apenas algo passageiro em comparação à glória futura. Então os cristãos, eles gemem, mas eles gemem sabendo que eles têm uma glória futura. E do versículo 26 ao verso 30, diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a sua imagem, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ah, que passagem linda! O Espírito Santo geme em nossas fraquezas e sofrimentos. O Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Cristo em nós, ele geme, sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações. Deus trabalha no mundo para o nosso bem e para a sua glória. Quando Deus te cura, é Ele trabalhando nesta carne natural, mas para a glória dEle. Quando Ele te ajuda em alguma dificuldade, é Ele trabalhando neste mundo natural, mas para a glória dEle. O plano de Deus é nos tornar semelhante a Cristo. Você quer ser semelhante a Cristo? Ah, eu quero ser, pois aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Como isto é glorioso, glorioso demais para nós. Jesus Cristo, ele se compadecia dos sofredores quando ele andou aqui na terra. Ele intercedia por eles. E hoje, irmãos, nós sabemos, nós não cremos em 3 pessoas da Santíssima Trindade, mas nós cremos em um Deus em 3 manifestações. E ali, no cenáculo, quando eles estavam reunidos, o Espírito Santo, Deus na forma daquela coluna de fogo, se dividiu e entrou em cada um deles. E o papel hoje do Espírito Santo, que é Cristo em nós, é como consolador. Hoje ele está em papel de Espírito Santo, em papel de consolador, de advogado dos cristãos. Que quando você geme, ele advoga por você, ele te defende. Por isso nós podemos perseverar em meio às dificuldades. A mensagem de Romanos 8 é clara. Em Cristo podemos ser livres do desânimo e da frustração.
Mesmo em meio ao sofrimento, meu irmão, minha irmã, através da fé, da esperança, desta mensagem revelada que Deus mandou através do seu profeta, nós podemos olhar para além das circunstâncias presentes e fixar os nossos olhos na glória futura que nos espera. Em meio ao sofrimento, você lembra disso, que há uma glória futura que nos espera, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus o abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.